Salve galera, a paz do Senhor Jesus. Vamos para mais um capítulo do nosso estudo do Apocalipse. Hoje capítulo 12 vai nos mostrar o mundo espiritual. O que acontece no mundo espiritual enquanto o juízo de Deus vem sobre a terra. O Apocalipse precisa ser lido de forma sequencial, entendendo que há paralelos progressivos. A história vai sendo desvendada ao longo do livro do Apocalipse e existe uma sequência. Essa sequência vem junto com a progressão. Entre a sequência dos acontecimentos do juízo de Deus sobre a terra, acontecem interlúdios onde entendemos o mundo espiritual. Enquanto acontece flagelos sobre a terra, enquanto acontece o derramamento das taças da ira de Deus, ou o soar das trombetas, ou a abertura dos selos, como é que está sendo o movimento espiritual? É isso que a palavra de Deus vai nos mostrar no capítulo 12 e 13 do Apocalipse. Nós vamos dar uma passeada pelo Evangelho, entender a Bíblia como um todo, a história da redenção do homem, o que acontece com os principados e potestades que querem dominar esse mundo. Toda vez que nós agimos a respeito de Deus ou vamos ao encontro de Deus, tem um mundo espiritual, tem a luta que acontece tanto entre a nossa carne e o nosso espírito, quanto também a guerra no mundo espiritual. O apóstolo Paulo escreveu dizendo que a nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra os principados e potestades dominadores deste mundo. Então, no capítulo 12 do Apocalipse, isso fica muito claro para nós. A guerra que é o mundo espiritual. E eu quero convidar você a estudar com a gente. Pega a sua Bíblia, pega o seu caderninho de anotação e vamos estudar. No final do capítulo 11, nós vemos a 7ª trombeta sendo tocada. Quando isso acontece, há um movimento no céu, há uma glorificação, há uma expectativa, porque com a 7ª trombeta acontece então o grande manifestar do reino de Deus, a glória de Jesus está prestes a invadir este mundo, a encher esse mundo. O Senhor vai agora consumar a sua ira contra todos que rejeitaram a presença de Deus, o convite de Deus, a oferta de Deus de redenção, de resgate. Então, todos aqueles que rejeitaram a verdade de Deus e que foram instrumento de Satanás para oprimir a igreja, perseguir a igreja, agora na 7ª trombeta, finalmente vem o reino de Deus derramando a sua justiça, o seu juízo sobre essa terra. A 7ª trombeta desencadeia os flagelos de Deus, ou as taças da ira de Deus, que vai ser derramada sobre esse mundo sem misericórdia. Antes de começar a narrativa desses acontecimentos, desses flagelos, desses 7 flagelos que virá sobre a terra como juízo de Deus, acontece mais um interlúdio, como se você estivesse assistindo um filme, pausa-se a cena de ação e mostra-se uma outra cena. E no caso aqui do capítulo 12 e 13 do Apocalipse, mostra pra gente o movimento no mundo espiritual desde a criação do homem, desde a queda do homem, desde que o homem foi seduzido por Satanás e aceitou pecar contra Deus. A partir dali, tudo que ocorreu no mundo espiritual, a luta de Satanás para que o homem não se achegasse a Deus, para que não houvesse a oferta de resgate, o pagamento do preço alto para resgate da humanidade, a uma aliança, a uma comunhão com Deus. Mostra toda essa narrativa no mundo espiritual
que nos ajuda a entender o Antigo Testamento, o Novo Testamento, nos ajuda a entender o sentido do chamado de Deus a Abraão e a aceitação de Abraão desse chamado, e que a partir desse povo escolhido, que é o povo de Israel, o Senhor traz o resgate para toda a humanidade. Para você ver a importância desse capítulo, nos ensinar, nos fazer conhecer o plano de resgate de Deus a toda a humanidade. Vamos ler? Capítulo 12 do Apocalipse. Diz assim: viu-se um grande sinal no céu, uma mulher vestida de sol, com a lua debaixo dos pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormento para dar à luz. Primeira pergunta: que mulher é essa? Que visão é essa? O que João está vendo e qual o significado desta visão? Sempre que nós lemos um texto, nós precisamos pensar no primeiro leitor desse texto. Para quem foi escrito? E o que o primeiro leitor do texto entendeu sobre isso? Esta linguagem para o povo cristão, esse povo que foi se convertendo, eles recebiam as escrituras, a mensagem das escrituras, sempre a partir do Antigo Testamento, porque foi o Antigo Testamento que apontou a chegada do Messias. Não tinha como falar do Messias, não tinha como pregar Jesus nessa época sem voltar no tempo e dizer sobre a aliança, a promessa de Deus dada aos profetas, dada desde a criação, quando acontece a queda do homem, quando o homem se entrega ao pecado. Imediatamente, quando o Senhor Deus vai falar com Adão e Eva e perguntar onde é que eles estão, e eles estavam se escondendo de Deus, quando é revelado o pecado que eles cometeram, quando eles confessam o pecado, Deus ali já apresenta a redenção. Quando ele se dirige à mulher, no capítulo 3, versículo 15, quando ele se dirige à mulher, ele diz que da descendência da mulher viria um que esmagaria a cabeça da serpente. Então, ali já começa a mensagem do evangelho ser transmitida. Esta mensagem é pregada durante a evangelização na igreja primitiva. Então, quando essa mensagem de João, dessa visão que João teve, chega às igrejas, eles sabem, eles conhecem essa figura de linguagem, aliás, da maioria aqui dos textos, quando João não explica diretamente o significado, porque muitas das figuras de linguagens que é usada aqui no Apocalipse, o próprio texto já se explica. Então João tem a visão e logo é explicado para ele o significado dessa visão, e quando chega para o primeiro leitor eles entendem tanto o que foi a mensagem que foi transmitida e o significado dessas linguagens, dessas visões. Então, para a igreja primitiva, eles já sabiam do que se tratava esta mulher, do capítulo 1, que diz: uma mulher vestida de sol e debaixo dos seus pés uma coroa com 12 estrelas na cabeça. Para eles está claro aqui. Gênesis capítulo 37, no versículo 37, versículo 9, nós vemos aí o sonho que José tem. José, filho de Jacó, tem um sonho, conta o sonho para os seus irmãos, para os seus pais, e num sonho ele vê a mãe e o pai como se fosse sol e lua, e os irmãos como se fossem as estrelas. Então, para o primeiro leitor que essa carta do Apocalipse chegou, esse livro do Apocalipse chegou, já vem na cabeça deles Israel, que esta mulher significa o povo de Deus no Antigo Testamento e o povo de Deus no Novo Testamento.
essa primeira imagem da mulher, esse relato, retrata então a origem lá no comecinho das tribos de Israel. Os pais de Jacó dão origem às 12 tribos, a família de Jacó, as esposas de Jacó dão origem às 12 tribos, essas 12 tribos é que dá origem à nação de Israel, que depois, com Jesus, ele veio da descendência de Judá, uma das tribos de Israel, e forma também 12 discípulos, 12 apóstolos. E mesmo que Judas traiu, logo Matias fez parte, integrou o grupo. Então, tanto o início de Israel foi a partir das 12 tribos. Abraão recebe o chamado, Isaac dá sequência a esse chamado, e Jacó, com seus filhos, forma então as 12 tribos de Israel. E da época de Jesus, e dentro das 12 tribos de Israel, há uma promessa que virá o Redentor. E todo esse chamado, tanto de Abraão, quanto esse guardar de Deus do seu povo, os remanescentes, mesmo quando Israel, se você olhar no Antigo Testamento, quando Israel se afasta de Deus, Deus sempre chama por sua graça e misericórdia, sustenta e levanta os seus remanescentes, porque havia uma promessa, que a partir da mulher viria um que resgataria a humanidade. A humanidade começou a se afundar no pecado na época de Noé. Deus então recomeça com Noé, mas a partir de Noé, o pecado de novo toma conta da humanidade, porque o homem passa a ter natureza de pecado desde o momento em que houve a queda. Então, o Senhor, usando de misericórdia, sempre levantou os seus remanescentes e manteve o povo escolhido até a chegada do Messias. Qual é a função de Israel? Por que Deus teve tanta misericórdia? Por que Deus deu a sua palavra, os seus mandamentos e as suas profecias a este povo? Porque havia uma promessa de redenção ao homem. E essa promessa viria a partir de Israel. Então o povo de Deus do Antigo Testamento passa a ser o povo de Deus da nova aliança. Por isso que eu não preciso mais olhar para Israel e seguir o que foi dito para Israel. Porque quando foi dito para Israel, tudo que foi dito para Israel foi para preparar o berço para a chegada do menino Jesus, que viria, nasceria de uma mulher, passaria por todos os processos que qualquer ser humano passa: gestação, nascimento, crescimento, infância, adolescência, juventude, vida adulta, até completar todo o seu chamado e, por fim, entregar a sua vida no madeiro para resgate das nossas vidas. Então Israel foi preservado para isso. Mas quando Jesus nasceu, então os meus olhos devem se voltar para Jesus. A partir de Jesus, então une-se toda a humanidade. Nós fomos enxertados em Cristo, que era o Israel de Deus, que era aquele que cumpriu o plano de Deus, o resgate de Deus. Então nós fomos aliançados, enxertados em Jesus, e por isso também somos povo de Deus. O que João está vendo aqui é uma mulher vestida de sol com a lua debaixo de seus pés e uma coroa de 12 estrelas na cabeça. A mulher estava grávida e gritava com dores de parto, sofrendo tormentos para dar à luz. E viu-se também outro sinal no céu, e eis um dragão vermelho com 7 cabeças, 10 chifres, e na cabeça 7 diademas. Esse dragão, lá no versículo 9, nós vamos ver que ele é chamado de diabo, da serpente, aquele que engana e seduz a humanidade para o pecado. E a Bíblia diz que ele tem 7 cabeças, ou seja, inteligência, muita inteligência nas suas articulações para o mal,
10 chifres. Chifres na Bíblia é sinônimo de força. E 7 diademas ou coroa, que diz autoridade, simboliza a autoridade. Então Satanás vem durante a sua investida contra a humanidade com muita inteligência, com força e com autoridade, e nos últimos dias, porque essa é a função e a visão do Apocalipse, de nos mostrar como é que seriam os últimos dias, e nesses últimos dias ele viria contra a humanidade usando todas as suas artimanhas, principalmente de sedução, para que o homem não aceite essa redenção, porque rejeitar a salvação de Deus é estar condenado a uma eternidade perdido, separado de Deus. E é exatamente esse o plano de Satanás, porque ele já está condenado e separado eternamente de Deus. Ele quer arrastar o maior número de pessoas que ele conseguir para, de novo, para estar com ele, separado de Deus por toda a eternidade. Versículo 4 diz: a sua cauda arrastou a terça parte das estrelas do céu, as quais lançou para a terra. E o dragão se deteve diante da mulher que estava para dar à luz, a fim de devorar o filho dela quando nascesse. Quando Satanás é lançado fora da presença de Deus, quando acontece aquela rebelião e ele é lançado fora da presença de Deus, mais para frente a gente vai ver com mais detalhe o que a Bíblia diz sobre isso. Mas nesse versículo 4 é muito importante a gente entender que a missão de Satanás passou a ser perseguir a mulher, para que essa palavra de Deus dada lá no início, quando houve a queda do homem, e que Deus faz uma promessa que da descendência da mulher nasceria um que esmagaria a serpente, a missão de Satanás passou a ser perseguir a mulher grávida, para que a redenção não chegasse, para que ela não gestasse essa criança, para que essa criança não nascesse, ou se nascesse, que fosse morta assim que nascesse. E se você olhar para o Antigo Testamento, Satanás não sabia quando viria essa redenção. Então qualquer mulher da descendência de Eva poderia ser esse berço, essa barriga que acolheria e gestaria a salvação da humanidade. Por isso você vê em algumas passagens bíblicas autoridades se levantando contra o povo de Israel e querendo matar as crianças de Israel. Tem passagens bíblicas muito claras de perseguição contra os bebês. Quando Moisés nasce, há uma perseguição de Faraó onde manda matar todos os meninos, porque estava crescendo demais o povo no Egito. Então há uma tentativa de matar as crianças. E nós lembramos também, em Mateus capítulo 2, há também a narrativa no nascimento de Jesus, quando essa notícia chega ao ouvido de Herodes, ele também traça um plano para matar. Vem um anjo do Senhor e fala com José para proteger, para levar o menino Jesus para o Egito e ficar por lá em refúgio, porque estava acontecendo matança de criança. Aqui está narrando de forma figurada esse acontecimento, essa guerra que estava acontecendo. No mundo secular era uma perseguição das autoridades contra o povo de Israel, mas no mundo espiritual era o próprio Satanás tentando impedir a redenção do homem. Então, sempre que acontece alguma coisa na nossa vida, nós precisamos ficar alerta como povo de Deus, porque existe um mundo espiritual e é isso que esse capítulo está chamando a nossa atenção. Há um mundo espiritual. O povo que está recebendo o primeiro destinatário dessa carta do Apocalipse é a igreja perseguida. E no mundo espiritual, o mundo secular
está atacando a igreja, o imperador está contra o povo de Deus e parece que é só uma autoridade agindo politicamente para destruir um povo, mas no mundo espiritual, João tá mostrando aqui, aliás, o Senhor Jesus está revelando a João aqui para que a igreja fique alerta que toda perseguição ao povo de Deus tem o mundo espiritual. E se a gente entende direito o mundo espiritual, a gente passa a usar a arma certa para vencer. Não é para ir contra as autoridades, mas é para entender que é Satanás. E nós vencemos Satanás pela oração, pelo poder do sangue de Jesus. Então, a missão de Satanás é fazer com que a redenção não chegue até nós, como se fosse possível impedir Deus de agir. Mas Satanás tentou, e está muito claro aqui nesse texto. Aí o versículo 5 diz assim: ela deu à luz a um filho, quer dizer, Satanás não conseguiu impedir o nascimento, que há de governar todas as nações com cetro de ferro. E o filho da mulher foi arrebatado para junto de Deus e do seu trono. Claramente aqui está falando de Jesus. Então, por mais que Satanás veio com as suas investidas para tentar barrar o nascimento de Jesus e a redenção para a humanidade, então essa criança nasce, porque essa é a vontade absoluta de Deus. E apesar da tentativa de matar a criança, a Bíblia diz que essa criança vai reger, vai governar todas as nações, e que esta criança foi arrebatado para junto de Deus o seu trono. Jesus, quando esteve aqui como homem que nasceu da mulher para trazer redenção para o mundo, ele tinha uma missão. E a missão dele nessa história da redenção não era governar, era resgatar a humanidade, era pagar o preço, era morrer a nossa morte para que nós vivêssemos a sua vida. Isso é muito importante de nós entendermos. Israel aguardou um Jesus governador, um Jesus imperador, um Jesus político, um Jesus guerreiro. Mas nesse primeiro momento, Jesus veio como resgatador, ele veio como homem para viver e passar pelas nossas dores, pelas nossas aflições, como em Isaías está registrado. Quando Satanás oferece para ele os reinos desse mundo, oferece para ele governar o mundo, a resposta de Jesus é a segunda palavra. Então, Jesus sabia que a missão dele era essa e ele viveu para essa missão. E quando ele se entrega na cruz, ele ascende ao céu, aí sim, Deus dá a ele toda a autoridade nos céus, na terra e debaixo da terra. A chave do abismo. Jesus está à destra do Pai intercedendo por nós, cumpriu a sua missão, nos resgatou, pagou o preço do nosso resgate, dá uma missão para a igreja que é dar essa boa notícia a toda a humanidade e ele promete voltar. E a sua volta é como rei, como senhor, como governador, como dono de todas as coisas. Aí sim acontecerá. O reino de Deus vai ser estabelecido de forma também material. O Senhor vai governar e todos nós reinaremos com Ele. E há de julgar vivos e mortos. Todo joelho vai se dobrar diante dele. Então ele cumpre a sua missão de ir e estar à destra do Pai. Versículo 6. A mulher, porém, lembre-se que mulher, povo de Deus do Antigo Testamento, Israel, como essa primeira visão que João tem, essa primeira narrativa que ele faz da mulher no capítulo 1, no versículo 1, e esta mulher é o povo de Deus. Então Jesus vem através do seu povo, do Antigo Testamento, através de Maria, e cumpre a sua missão, volta ao Pai, mas esta mulher, que é povo de Deus, continua aqui nesse mundo.
Nós ainda estamos em missão, porque Jesus nos deu uma missão. Vão por todo mundo, anuncia o evangelho a toda criatura. E aquele que crê e for batizado será salvo. E quem não crê, a condenação já está posta para aquele que rejeitar. Então, esta mulher, ela foge para o deserto, onde Deus lhe havia preparado um lugar para que nele a sustente durante 1260 dias. Essa mulher vai para o deserto. O deserto é lugar de dependência. Deus já havia preparado um lugar para a mulher. Quando o filho fosse arrebatado para junto de Deus, essa mulher deveria ir para um lugar de dependência de Deus. Essa é a missão do povo de Deus. Essa é a missão da igreja de Deus. Estar sempre dependendo de Deus, no lugar onde Deus preparou para a mulher. Que lugar é esse? Lugar de dependência. E ali a mulher fica por um tempo. 1260 dias, ou metade da metade de um tempo, ou essa contagem, não é para a gente ficar fazendo numerologia em cima disso, mas é para saber que esse tempo é limitado. A mulher estará aqui depois que o filho for arrebatado por um tempo. Tem prazo. Jesus vai voltar. E o tempo de Jesus voltar está próximo. A qualquer momento Jesus irá voltar, resgatar a sua igreja. Então nós vamos para o deserto, porque o negócio não vai ser fácil, nós vamos depender de Deus. Jesus disse aos discípulos, eu estou enviando vocês como ovelha no meio dos lobos. Essa é a verdade, mas dependa de Deus. Então estourou a guerra no céu. Miguel e seus anjos lutaram contra o dragão. Também um dragão e seus anjos lutaram, mas não conseguiram sair vitoriosos, e não havia mais lugar para eles no céu. Nós vemos uma narrativa em Isaías 14, a partir do versículo 12 ao 15, 2 Pedro capítulo 2, versículo 4 e Judas capítulo 6. Todas essas passagens bíblicas narram essa queda de Satanás, que há uma guerra no céu, que há uma luta no mundo espiritual. E aí no versículo 9 diz assim, e foi expulso o grande dragão, a antiga serpente que se chama Diabo e Satanás, o sedutor de todo o mundo. Ele foi atirado para a terra e com ele os seus anjos. Com a morte do Senhor Jesus na cruz do Calvário, não há mais condenação para aqueles que aceitam a redenção de Deus. Mas antes disso acontecer, Satanás, ele acusava o homem diante de Deus. Então, diante da graça de Deus sobre o homem, havia sempre acusação. Por que está favorecendo se o Senhor disse que era para eles morrerem? Que aconteceria a morte, a separação? Jó, a história de Jó narra que Satanás estava rodeando, que Satanás fica procurando e depois chega diante de Deus e comenta, por que o favor do Senhor? Com a morte do Senhor Jesus, com o resgate da humanidade, com a consumação de toda a obra que Jesus veio fazer, Satanás finalmente é definitivamente lançado da presença de Deus e ele passa a não poder mais acusar o homem. Porque aquele que abraça a fé, que abraça o evangelho, ele tem direito a um resgate e a nova comunhão com Deus. Não há mais morte, não há mais separação, não há mais. Porque o resgate foi pago, Satanás não pode acusar mais. Aí Satanás definitivamente sabe, agora não tem jeito para mim, a humanidade já está resgatada. A única coisa que eu posso fazer agora é tentar calar a igreja. É tentar parar o povo de Deus, para que essa notícia não chegue a mais pessoas.
O evangelho é como pessoas que estão presas dentro de uma cela. O evangelho abre a porta da cela, quebra as correntes que prendiam as pessoas em uma vida de pecado. Essa porta da cela aberta, em Jesus a porta foi aberta, só que as pessoas continuam presas porque não conseguem enxergar a abertura da cela. Aí Jesus dá a missão à igreja: vão aos povos e dê a boa notícia para eles, avise eles que a porta já está aberta, está escancarada, é só sair. E mesmo com essa mensagem, vai ter pessoas que vão querer continuar na cela. Mas aqueles que quiserem sair têm o direito de saber: a porta está aberta. A gente já pode sair, não precisamos mais ser preso a uma vida de pecado, de engano, de separação de Deus. Nós, pregadores do evangelho, não somos quem abre correntes. Jesus fez isso. Nós, pregadores do evangelho, apenas avisamos as pessoas que a porta está aberta, que elas podem sair. Olha a missão da igreja, que forte. Então, Satanás perdeu no mundo espiritual. Não há mais condenação para aquele que quer estar em Cristo Jesus. Versículo 10. Então ouvi uma voz forte do céu proclamando: agora veio a salvação, o poder, o reino do nosso Deus, a autoridade do seu Cristo, pois foi expulso o acusador de nossos irmãos, o mesmo que os acusa de dia e de noite diante do nosso Deus. Nos lembra Jó, não é verdade? Versículo 11. Eles o venceram por causa do sangue do Cordeiro e por causa da palavra do testemunho que deram, e mesmo diante da morte, não amaram a própria vida. Quem são eles? Aqueles que entendem o mundo espiritual, entendem que não há mais condenação, que não há mais morte, não há mais separação de Deus. Esses que entendem que a vida aqui não tem mais sentido sem a eternidade, não tem mais sentido sem Jesus. Essa vida é passageira, mas nós ganhamos uma eternidade com Deus. Essas pessoas que não têm a própria vida por preciosa, essas pessoas já venceu Satanás por causa de Cristo, do seu sangue, da sua redenção e do resgate que foi feito. Por isso, alegre-se, ó céus, e você que neles habitam. Ai da terra e do mar, pois o diabo desceu até vocês, cheio de fúria, sabendo que pouco tempo lhe resta. Com a cruz e a redenção, agora Satanás sabe que a contagem do tempo para o fim dele acelerou. Jesus diz: nos últimos dias, a partir da redenção de Jesus começam os últimos dias. E Satanás sabe disso. Ele tem pouco tempo, ele precisa parar a igreja. Ele não consegue parar a igreja no mundo espiritual. Então ele tenta com perseguição. E a última tentativa de Satanás, quando estiver próximo do grande dia do Senhor, será perseguir e calar a igreja. Versículo 13. Quando o dragão viu que tinha sido atirado para a terra, perseguiu a mulher que tinha dado à luz ao filho. Mas foram dadas à mulher 2 asas da grande águia, para que voasse para o deserto, para o seu lugar. Lembra lá no versículo anterior que Deus havia preparado para a mulher o deserto como lugar, dependência? Aqui o texto está dizendo que esta mulher, ou seja, povo de Deus, recebeu asas de Deus para estar no deserto e ser sustentado e viver na dependência de Deus. E aí Satanás vai furioso atrás dessa mulher. O versículo 14. Aí, onde é sustentada durante um tempo e metade de um tempo fora do alcance da serpente. Ela vai para o deserto e Satanás não consegue alcançar o povo de Deus, não consegue alcançar a mulher. Versículo 15. Quando a serpente lançou
da boca água como um rio atrás da mulher, a fim de fazer com que ela fosse arrastada pelas águas. Presta atenção nesse versículo. Olha, Satanás tenta pegar a mulher. Deus dá asas para essa mulher e ela vai para o lugar onde Deus preparou, que é o lugar de dependência, que é o lugar do deserto. Satanás não consegue ir até onde a mulher está. Então ele lança da sua boca água, como um rio, tentando alcançar a mulher no deserto. Água no deserto. Suprimento. Mata a sede. Depender de Deus não é fácil, porque é espiritual, é fé. Já a água te socorre ali, de imediato. Satanás não consegue se aproximar da mulher, mas ele lança água para alcançar a mulher. Essa água é símbolo de palavra. Ele lança até a mulher engano, palavra de engano, heresia. Ele tenta de alguma forma, através de falso ensino, tirar a mulher da dependência de Deus. Olha, povo de Deus, que alerta. Palavra de engano para tentar tirar a mulher da dependência de Deus, do lugar onde Ele colocou ela. Essa vontade do conforto que nós temos, e Satanás usa de distorção da palavra de Deus para tentar enganar. Porque pelo engano ele nos tira do lugar que Deus nos deixou. Deus nos deixou no lugar de dependência dele. Com a palavra de engano você pode sair do lugar de dependência e ir até a serpente. A serpente não consegue mais alcançar a mulher. Mas alguns descendentes desta mulher, porque esse povo de Deus, essa nação, vai crescendo a cada dia porque ela vai tendo filhos, ela vai tendo descendentes. Então a palavra de Deus não muda, o lugar de dependência não muda, a mulher simboliza o povo de Deus, mas os seus filhos podem começar a sair de perto desse lugar de dependência para ir ao encontro dessas águas do engano. E lá no capítulo 17 nós vamos ver que esse é o maior perigo que a igreja vive, desde a época da igreja primitiva. O engano, o quase evangelho, o mais ou menos evangelho. A cartada final de Satanás para derrubar a igreja é colocar engano no meio da igreja. A palavra que não é a de Deus. Assim ele consegue arrastar muito dos filhos de Deus. Jesus disse que, se possível, até os escolhidos seriam enganados nos últimos dias. Versículo 16. Porém, a terra socorreu a mulher, abriu a sua boca e engoliu o rio que o dragão tinha lançado da sua boca. A igreja de Jesus, que fica na posição que Deus a deixou de dependência, se ela ficar lá, as águas de Satanás, o rio que ele lança, é frustrada. A própria terra abre a boca e suga essa água para que não chegue o engano em quem está protegido, em quem está no lugar que tem que estar em Deus, de dependência dele. O versículo 17 diz que o dragão ficou irado com a mulher e foi travar guerra com o restante da descendência dela, ou seja, os que guardam o mandamento de Deus e têm o testemunho de Jesus. Descendentes do povo de Deus, aqueles que vão aceitando a fé e vão fazendo parte dessa família de Deus. Satanás começa a ir contra os descendentes da mulher, aqueles que resolveram seguir os mandamentos, aqueles que resolveram abraçar a fé em Jesus. Satanás tenta jogar engano, tirar da presença, tirar da posição, para que esse engano arraste essa descendência para a perdição, como Satanás está perdido. Versículo 18. E o dragão se pôs em pé sobre a areia do mar. E encerra o capítulo.
E agora no capítulo 13 nós vamos conhecer a trindade de Satanás, o dragão, a besta que surge do mar e a besta que surge da terra, que é o falso profeta. Então, o poder político, o dragão é o Satanás, o diabo, quem articula, quem é contra, adversário de Deus, o acusador do povo de Deus. Levanta-se a besta do mar. Por que ela vem do mar? Porque ela é internacional, ela não tem fronteira, ela é de toda a terra. É uma autoridade que vai surgir universal. Uma autoridade política que vai governar de forma universal. E a outra besta que vai ser dominada pelo dragão é a besta da terra, que é chamado do religioso, o falso profeta, aquele que vai profetizar, totalmente inspirado pelo dragão, que é a serpente, aquele que usa de engano.